Pronto. Boa noite. Boa noite, Aila. Tudo Tudo bom? bom, gente? Tudo ok? Tá tudo ok aí? Tudo bem? Tá me Tudo escutando? Tá ok. certinho? Esperar a galera ir chegando. Tá Tô travando alguma escutando. Vou até coisa? aumentar aqui só mais um pouquinho. Não, tua imagem tá um pouquinho embaçada. Tá meio estranho. Tá embaçada? Tá, peraí. Tá, mas agora tá ok. Pronto, agora sim. Tá tranquilo, né? Mas tá Foi, me agora sim. escutando direitinho? Tá me escutando Tá. direitinho? Tô assim, tá me escutando direito? Tá ok? Aham. Então vamos Ok. começar, né? Porque tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Gente, boa Tem. noite, tá? Hoje eu vou fazer a live com a Aila, vou apresentar a Aila. A live é sobre alterações fisiológicas no desenvolvimento infantil. É um tema bem interessante, tanto para os pais, para as mães. Convidei muitos estudantes aí também para a gente estar discutindo, né? Então, vou te apresentar, tá, Aila? Rapidinho. Doutor Ítalo, o senhor consegue escrever aqui o tema e fixar? Sabe como o povo escreve aqui o tema aqui assim, ó? Sabe? Você já viu? É, como você que é o dono da live, acho que só dá. Tem algum. Mas deixa quieto então. Porque eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu não sei não. Mas vamos Acho que não. começar, né? Vamos conversar. É, deixa quieto. Ok. Então, vamos lá. A Aila, ela falar um pouquinho do currículo dela aqui, né? Mestre em saúde do adulto e da criança pela UFMA, especialista em clínica médica pela Unifesp de São Paulo, especialista em fisioterapia neurológica pelo Albert Einstein de São Paulo, é docente da Faculdade Pitágoras e SESC e membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional. Não é isso? Isso Tudo mesmo. isso. E para quem não me Fisioterapeuta. conhece, isso. Convidou os alunos também, né, Ila? Pra gente. Convidei. É isso aí. Tem uma galerinha já entrando aí. Beleza. E para quem não me conhece, meu nome é Antônio Nordman, sou ortopedista e traumatologista, subespecialista em ortopedia infantil e neuromuscular, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica e membro da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Máquina do Movimento Humano. Então vamos começar que a gente só tem uma hora, né? Então, assim, o tema eu não fixei aqui, mas o tema é alterações fisiológicas no desenvolvimento infantil. O que são alterações fisiológicas, né? Alterações fisiológicas são alterações dentro da normalidade, dentro do padrão esperado ali para aquela criança, para aquela idade, dentro da curva. Quando ela foge disso, aí a gente tem que ficar atento, né? Então, é por isso a importância dessa live, para a gente estar buscando, porque na grande maioria das vezes, essas alterações que a gente vai falar, elas são fisiológicas, tá tudo ok, vai melhorar, mas existem exceções, que são as patologias, e se passar despercebido, pode causar sérios problemas aí no futuro para essa criança. Então, o diagnóstico e o tratamento precoce é o ideal, e é isso que a gente quer. Então, esse é o motivo da live. Então, vamos começar pela primeira alteração fisiológica. Eu até peguei aqui, vou botar as imagens para ficar mais legal. Tá aqui. Isso. Vamos Ah, eu adoro começar essa pelo imagem. Vamos Muito boa. começar pelo Genovaro. Quer começar falando aí? Não pode iniciar, depois eu vou falando um pouquinho da fisioterapia também. Então, gente, Genovaro. Genovaro é esse aqui que está do lado, tá? É o famoso cambota. O joelho ele fica para fora, tá certo? Esse Genovaro, ele pode ser uma alteração fisiológica durante o desenvolvimento da criança. Ele aparece aí normalmente no primeiro ano de vida, principalmente depois que a criança começa a deambular, a marcha, porque ela começa a colocar o peso do corpo e aí o joelho vai curvando mais ainda. A explicação para isso é que, devido à posição que ele ficou na barriga da mãe, né? Fica naquela posição fetal, com a perna um pouco arqueada, tá? E o esperado é que esse genovaro, ele vá aí piorando até os 2 anos de idade ali no máximo. Depois, ele tende a ir melhorando, tá? Então, esse é o esperado do genovaro fisiológico. Vocês já devem ter visto aí várias crianças com a perninha
tortinha, né? No primeiro ano de vida, tudo. Na grande maioria das vezes, esse genovaro, ele vai melhorar, vai corrigir, até depois do segundo ano aí. Só que existem algumas doenças que causam genovaro, e aí a gente tem que ficar atento, né? Raquitismo, doença de Blaut, displasia óssea. E aí, por isso a importância de você estar levando essa criança aí para o especialista avaliar, né, o exame físico, avaliar se tem alguma alteração sistêmica, avaliar se tem necessidade de solicitar um exame de imagem, entendeu? Para ver a parte óssea. É isso. O genovaro, a gente não aceita ele. Por que que a gente não aceita ele depois dos 2 anos e tal? Porque o que que vai acontecer? Tá aqui. Aqui é o eixo normal, vocês estão vendo, o eixo mecânico, essa linha verde que está aí, que vai do centro da cabeça do fêmur ao centro do tornozelo. Ele tem que passar no centro do joelho. Quando uma pessoa tem uma alteração no eixo mecânico, um genovaro, o cambota, o valgo, o junteiro, ela tem alteração no eixo mecânico e o peso do corpo vai passar ou na lateral ou na parte interna do joelho. Isso, com o tempo, vai sobrecarregar, causar instabilidade, dor, desgaste, vai artrose, tudo. Então, para evitar isso, é por isso que a gente não quer um varo depois do esperado fisiológico, tá? Quer falar alguma coisa, Ayla? Só para complementar. Então, assim, a gente tem que, como já comentaram aqui nas perguntas, né? Falaram que é o que leva muitas mães a um consultório com desesperadas, né? Então, a gente tem que deixar bem claro que existem alterações na curvatura dos membros inferiores de forma fisiológica, tá? Para as mães não entrarem em desespero. Meu filho vai ficar cambota, né? Como a gente escuta muito. Então, não, gente, até os 2 anos de idade é normal o genovaro, né? A perna assim, para fora. Depois ela vai ficando reta e vira o contrário. Então, até os 4, 6 anos de idade, vai ficar tortinha mesmo. Primeiro para fora, depois para dentro. Algumas alterações, né, que vão se perpetuar depois dos 2 anos de idade, que a gente tem que ficar muito atento, são os casos de desnutrição, né, assim, fora as patologias, desnutrição e obesidade, né, a falta de uma alimentação correta. Aqui no Maranhão, né, a gente pega muito lá, né, onde eu trabalho, atendo as crianças, uma cultura ainda muito antiga de tal do mingau de maisena desde 2 meses, 3 meses. A gente sabe que o aleitamento materno tem que ser exclusivo até o 6º mês, né? Ele é o mais nutritivo do mundo, tanto que é considerado o melhor alimento do mundo, né? Então, então aí a gente pega muito caso desse, não, ele todo gordinho, né? Mas aí você pega, parece aquele bonequinho da Michelin, sabe? Você pega e vai afundando. Então, de nutrido mesmo, ele não tem nada, ele tem edema, né, por completo. Então, ele não tem como ter uma estrutura óssea e muscular adequada para aguentar o peso. Então, uma criança que já tem 3, 4 anos ainda está com as pernas varas. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses marcos, né, e essas alterações que já deixam de ser fisiológicas e passam a ser patológicas. E, às vezes, não é um fundo só motor. Às vezes, tem um fundo também que a gente precisa de um novo suporte, que já é o nutricional. Tanto a desnutrição dessa forma, mesmo a criança sendo bochechuda, sendo toda gordinha, quanto o outro extremo, ela realmente sendo obesa. E aí os membros inferiores não suportam o peso. Como eu falei, é isso mesmo, Ayla. Como eu falei para vocês, o genovaro, depois de 2 anos, a gente não aceita mais e a gente tem que investigar. Botei aqui um caso do lado de uma das patologias que pode causar o varo, a perna arqueada, né? Não deu para pegar toda a imagem, mas é o raquitismo. Dá para ver. Deixa eu ver se eu troco aqui, peraí, deixa eu ver. Mas dá pra gente ver bastante que as perninhas estão abertinhas e tal. As pernas estão abertinhas, assim. E aí tem outras alterações sistêmicas que sugerem que ele tem alguma doença, né? Que seria a protuberância abdominal, as juntas dos punhos, do cotovelo, elas ficam mais proeminentes também, os arcos costais. Então, o especialista vai estar atento para essa investigação. Mas também existe o genovaro, que é fisiológico e vira patológico, sem ter nenhuma doença por trás, entendeu? Sim. Se a criança sai da curva depois dos 2 anos e continua com o genovaro progressivo, ainda piorando, a gente não aceita. E a gente tem que tratar, independente se ele tem ou não tem doença. Teve uma pergunta aqui, fizeram, eu não presto muita... Se você puder ficar prestando atenção nas perguntas aí, anotando. Tá. Eu vim aqui que perguntaram, botinha não serve. Eu acho que foi a Lene que perguntou.
né, que se a botinha não serve. Então, assim, antigamente, o que que acontecia? O pessoal passava botinha pro Genovaro, né? O Genovaro, passava botinha e melhorava. Mas por que que melhorava? Porque já ia melhorar, entendeu? Então, assim, a Sim, bota tá hoje em dentro do dia, fisiológico, né? a bota hoje em dia a gente não recomenda mais, tá? Só traz transtorno, desconforto para a criança. Se ela for melhorar, ela vai melhorar porque isso é fisiológico. Se não melhorar, a gente tem que tratar. A bota, a gente não tem mais essa indicação de usar a bota, tá, gente? Então, acho que a gente falou do Genovaro. Vamos passar para o Valgo agora, né? Aqui, o Valgo. Trouxe uma foto minha de infância aí. Isso aí é o Valgo. O Valgo, ele é esperado que ele apareça depois do Varo. Então, depois dos 2 anos, eu trouxe um gráfico aqui, tem muito estudante, né? Eu trouxe um gráfico aqui para vocês verem. Eu gosto desse gráfico para explicar para os pais. Ó, Também. aqui na horizontal é a idade e na vertical são as angulações. Varo, a perna arqueada para o joelho para fora e valgo o joelho para dentro. Vocês verem, lá no início da curva, no primeiro ano de vida, a criança tem uma tendência ao varo, né? O joelho para fora. Isso aí vai tendendo a melhorar. Depois dos 2 anos, ele muda esse padrão e sai do varo para o valgo, o joelho para dentro. E aí esse joelho para dentro, ele tende a ir piorando. O pico, né, é por volta dos 4 anos de idade. Vocês veem o pico do valgo lá embaixo. Então, assim, se ele chega no consultório com 3 anos, o joelho dele está para dentro, doutor. Será que vai piorar? Provavelmente vai piorar, porque o pico desse valgo é lá para os 4 anos. Eu falo, ó, vai piorar ainda. Depois dos 4 anos começa a melhorar. E aí tende a melhorar por volta de 6, 7 anos. Quando a criança sai da curva, sai desse padrão, aí a gente tem que ficar atento. Por que que ela está saindo do padrão? Ou se ela persiste com varo depois dos 2 anos, ou até se ela aparece com um valgo precoce antes dos 2 anos, o valgo persiste depois dos 4. Então, essa tabela aqui é o ideal para a gente estar acompanhando, né? Se ele está saindo do padrão de normalidade. Além de, claro, no exame físico avaliar. Existem uma série de doenças, como eu falei, neurofibromatose, displasia óssea, esquelética, sequelas de linha de crescimento. Então, assim, o ideal é que procure um especialista. Quer falar alguma coisa aí? Bom, só lembrando assim, que nós, fisioterapeutas, a gente avalia essas crianças e aí, então, primeiro, acho que o nosso principal papel, primeiro, acalmar a mãe. Né? Geralmente, a maioria das mães que procuram com seus filhos está dentro do fisiológico, tá ok. Né? Uma minoria realmente ultrapassa essa curva. E aí, quando ultrapassa essa curva, a gente faz uma avaliação e vê se são pequenos desequilíbrios musculares, né, que às vezes dá para a gente resolver com a fisioterapia. E a gente tem que saber identificar quando que a fisioterapia não vai conseguir dar conta, que realmente pode ter uma patologia por trás daquilo. E a gente tem que ter uma noção disso para poder encaminhar, né, para os médicos ortopedistas pediátricos, porque aí eles que vão ter que intervir, né, de outras formas. Então, na fisioterapia, a gente faz fortalecimento muscular, propriocepção, muitas vezes a gente faz uso de órteses também, mas a grande maioria das vezes a gente não é também, assim como a bota, né, que você falou que não se indica mais, as órteses, né, elas têm muito mais não indicações do que indicações. Qualquer pezinho todo o povo quer sair botando órtese. E aí, eu já falei isso para meus alunos, eu dou disciplina de órtese e próteses também, né, para fisioterapeutas, e eu falo para eles, vocês já perceberam que eu sou professora de órtese e prótese e a coisa que eu menos passo na vida é uma órtese? Porque a maioria das crianças não tem indicação. Por quê? Porque se tem função, não tem indicação. Ainda tem muita essa teoria antiga. Os pais às vezes chegam no consultório querendo que eu prescreva uma botinha, né? Alguma Isso, coisa para. exatamente. Às vezes a avó vê que é da mais antiga ainda, e mas o ortopedista passou e melhorou. Mas é aquilo que eu tô falando para você, gente. Se for melhorar, vai melhorar. Bota não vai. Não tem indicação nesses casos. Exatamente. Qualquer dispositivo desse, como a bota, ou aquelas outras órteses, tudo isso são funções, são materiais externos. Então, a gente tem que analisar bem. Vai prejudicar a função? Se prejudicar a função, não faz sentido a gente passar, né? Então, geralmente a gente passa para as crianças que realmente já não estão com função naquele membro, naquele local, por algum motivo. Então, a gente tem que estar atento, porque ela vai ficar muito mais imóvel por muito mais tempo, vai diminuir a função, diminuindo a função, perde força muscular, que é tudo que a gente não quer.
Se está com desequilíbrio muscular, é porque tem que ser fortalecido algo. E aí, aquele tempo que vai estar com a bota, que vai estar com a órtese, não vai estar sendo fortalecido. Tá? Então, só para botar na cabeça que é o que a gente menos indica. É isso mesmo. É bom escutar esse tipo, porque eu já vi, né, criticando nada, mas a gente vê vários fisioterapeutas, até ortopedistas também, que ainda tem essa ideia da bota, né, nesses casos, que a gente sabe que não tem efetividade. Mas é isso. Aí, só para finalizar o valgo, eu trouxe aqui um caso clínico meu, né? Esse aqui é um valgo patológico, ou seja, esse menino ele tem 15 anos e o valgo, vocês verem, o joelho do lado direito só piorando, 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 instabilidade, dor, desconforto. Tem que alinhar esse eixo, porque senão esse joelho vai ser prejudicado. E aí chegou numa fase crítica que a gente teve que fazer uma cirurgia mais invasiva, né? Uma osteotomia no fêmur, ter que serrar o osso, tal, para alinhar. Sendo que a correção precoce, quando a criança é mais nova, é um pouco menos invasiva. Tem outros procedimentos menos invasivos que a gente pode fazer, tá bom? Mas é isso aí, gente. Esse é o geno-vario e o geno-valgo. Agora a gente vai passar para marcha em rotação interna. Esse daqui também é bem frequente no consultório, tá? Com certeza todo mundo aí que está na live já viu a criancinha que anda com o pé para dentro, né? O pé para dentro. Na verdade, quando a criança anda com esse membro para dentro, não é o pé pode ser a causa, mas eu tá a imagem para vocês. A causa pode ser o pé, pode ser a perna, né? A tíbia rodada para dentro, ou pode ser o fêmur no quadril. Sendo que na maioria das vezes essa rotação interna é causada pelo quadril. Mas sempre chega no consultório, o pé dele é para dentro. Quando a gente vai examinar, na verdade, é o quadril. Então vamos começar pelo quadril, que é o mais prevalente. O que faz a criança andar com essas perninhas para dentro? É uma antiversão femoral aumentada. No início da vida, devido à imaturidade esquelética, as crianças elas são um pouco mais molinhas, mais frouxinhas. E elas também, todas as juntas delas, as articulações são mais molinhas. E no quadril também é do mesmo jeito, também é frouxinho. O que acontece? A antiversão, trouxe o fêmur aqui, ó. A cabeça do fêmur, ela encaixa na bacia. Quando a criança tem uma antiversão, é porque a cabeça é para frente. Para encaixar, a cabeça tem que rodar. E quando roda, roda todo o membro. E aí roda a perna toda para dentro. Tá certo? Quem tem uma antiversão, normalmente assume essa postura aqui, ó. De sentar em W. E vocês já devem ter visto. Né? E aí, o que é a antiversão? Quando a antiversão é fisiológica, né, a antiversão a gente acompanha um pouco mais, é diferente do geno-vario e geno-valgo. A gente acompanha até os 8 anos de idade, mais ou menos. A gente não passa órtese, não tem indicação de passar órtese, nada. A única coisa que a gente recomenda é que se evite essa postura de sentar em W, porque essa postura causa vícios posturais, né? Eu queria que a Ilha até comentasse mais sobre essa parte biomecânica. Quero muito. Causa vícios posturais, então o que a gente recomenda é que alterne a postura, sentar como um índio, tá. Mas fala um pouco aí, Ilha, sobre o sentar em W, a diversão. Queria até que você deixasse essa imagem mesmo para eu poder explicar algumas coisas. Vamos começar lá da base da história, né? Quando a criança faz qualquer movimento que sai do padrão de normalidade, daquilo que a gente está esperando, uma visão mais assim, um pouco filosófica, mas que é verdade, né? É que a criança está querendo te dizer alguma coisa. Então a gente estuda pediatria, cada vez mais se aprofundando e cada vez estudando mais outras áreas para tentar decifrar o corpo e o que a criança quer dizer para a gente. Então, olha só, como é que essa criança está sentada? Tá tranquila? A imagem está embaçada? Alguma coisa? Tá ok, até melhorou. Até melhorou. Uhum. Então, olha só, vamos tentar identificar o que essa criança está nos querendo dizer com essa posição dela. Ela sentada em W, olha só como ela aumenta a base de sustentação dela. A base dela está aumentada. Em vez de estar aqui só esse pouquinho, ela está com a perna aqui. Então, a base dela está desse tamanho. Se ela está tendo necessidade de estar com uma base alargada, como é que o equilíbrio dela está? Prejudicado. Então, olha só o que ela quer nos dizer. Que ela tem uma alteração, ela tem um déficit de equilíbrio. Então, que ela deveria já ter esse equilíbrio melhor e no momento ela não está tendo. Então, por isso, é uma estratégia do corpo dela de melhorar o equilíbrio. Então, o que eu tenho que treinar com ela? Equilíbrio.
A partir do momento que eu treino equilíbrio com ela, ela ganha esse equilíbrio, ela não tem mais necessidade de sentar em W. E como é que eu treino isso? Tem mães que me falam, né, que Aila, mas eu já tentei tirar essa perninha dela de lá e colocar aqui pra frente, né, esticada. Não vai dar certo, porque colocando na frente é só a gente fazer. Na hora que a gente coloca as pernas pra frente, a gente não equilibra muito bem. E essa criança já tá com um déficit de equilíbrio, a gente vai exacerbar mais ainda. Então, eu tenho que melhorar o equilíbrio dela. Então, dobra as duas pernas e ela tem que sentar com o bumbum no calcanhar. Aí sim ela vai ganhar equilíbrio. Por quê? Porque na hora que ela desequilibrar, ela vai levantar. Então, se tiver de preferência, colocar uma caixa na frente com os brinquedos em cima, um banquinho, uma mesinha, o que você tiver em casa, com brinquedos na frente. Se ela continuar a desequilibrar, ela vai levantar. E toda vez que ela levanta e senta, ela está fortalecendo quadríceps, isquiotibiais e controle de tronco. Tá? Então, é tentar identificar o que ela está dizendo pra gente e melhorar aquilo que ela está dizendo. Então, bumbum tem que estar no calcanhar. Que aí ela consegue, levanta, senta, vai para um lado, vai para o outro, né? E vai ganhando equilíbrio, que ela não tem mais, o corpo dela não sente mais essa necessidade de sentar em W. Uhum. Okay? E lembrando que esse sentar em W, ele causa um desequilíbrio miomecânico, né? E encurtamentos musculares, que além dessa marcha, né, com a rotação interna, a gente vê muitas vezes lá na frente a criança que anda na ponta dos pés. Eu sei que a gente não vai falar lá na frente, mas só esse comentário de crianças que sentaram muito em W, causando uma alteração biomecânica que chega ao ponto de lá na frente, quando ela for andar, ela anda na ponta dos pés. Tá? Então a gente tem que evitar a todo custo essa falta de equilíbrio sentando em W dessa forma. Entendi. Tá, a imagem tá ruim aí? Tá, a sua tá sem nitidez nenhuma. Sabe? Vou desligar o Wi-Fi aqui. E agora? Melhorou. Tá. Tá vendo que não tem jeito, né, Wi-Fi? Aí, vamos lá, então. A antiversão, né, só para finalizar, gostei dessa parte biomecânica aí que você falou. Para finalizar a antiversão, a gente acompanha até os 8 anos de idade, mais ou menos, né? E se não melhorar, que a grande maioria vai melhorar, a única forma de corrigir isso, gente, já que é uma alteração óssea, é procedimento cirúrgico, tá? Não adianta a gente tentar essa botinha, nada. E aí, mas raras são as crianças que precisam de cirurgia, tá certo? A grande maioria melhora. É uma cirurgia um pouco agressiva, né? Então, assim, a gente tem que avaliar bem se tem necessidade mesmo, se a questão é mais estética ou se é funcional, entendeu? Mas é isso. A segunda... Pode falar. Quer falar? Não, só complementando, só um pouquinho, só para complementar, né? Essa postura que a gente vê dessa forma, muitas vezes a gente está olhando, às vezes é uma rotação do fêmur, na tíbia, com a fíbula, e aí nós fisioterapeutas, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla. Às vezes começa com uma retração de ilho-psoas e de quadrado lombar, lá em cima. Então, às vezes a causa é só consequência, né, a rotação. Então, às vezes o problema está mais lá em cima. Então, os alunos que estiverem aí ouvindo e tal, a gente lembrar, então, essa avaliação e começa a liberação de musculatura lá de cima. Né? Lá, geralmente começa lá de cima, que vem até no pé. Isso. Uma rotação Aí teve interna. um colega que perguntou aqui, doutor, podemos considerar essa antiversão uma displasia? Não, essa antiversão ela é fisiológica, tá? A gente nasce com essa angulação da cabeça femoral um pouco mais antiversida, um pouco mais para frente. E a tendência é que estruturalmente isso vai melhorando até por volta dos 8 anos de idade. Não é uma displasia, tá? Vamos passar para a segunda causa de rotação interna do membro, para a criança andar para dentro, que seria a torção tibial interna, né? O osso, a tíbia, o osso da perna, ele é rodado para dentro. Também, provavelmente, por uma posição intrauterina, né? E aqui a gente acompanha até por volta dos 6 anos de idade. De novo, repetindo, aqui também não tem indicação de bota, de botinha, tá, gente? Aqui a gente acompanha, a Ila quer falar parte da fisioterapia, mas da ortopedia a gente acompanha, se não melhorar, a única forma de corrigir seria um procedimento cirúrgico. Lembrando que existem doenças que causam essa torção, né? E aí a importância do especialista examinar. O que fala a favor de normalidade, que seja fisiológico? É que ela
que essa torção seja bilateral e simétrica, ou seja, que ela seja igual dos dois lados. Quando a gente tem uma torção unilateral, a gente já fica mais assim, de cabelo em pé, que pode ser alguma patologia secundária aí, tá certo? Mas é isso, a gente acompanha até os 6 anos de idade, se não for nenhuma doença, né? Quer falar alguma coisa, Eli? Exatamente. Como a gente vê que tem um desequilíbrio muscular muito grande, né? Então a gente trabalha fortalecimento muscular, né, de uma forma mais lúdica e aconselha os pais a, durante o dia, também fazer brincadeiras, né, que incentivem esse fortalecimento muscular. Então, se Uhum. está puxando para o lado de dentro, a gente percebe que a área externa toda está fraca. Então, a gente precisa fortalecer a parte de fora para ela puxar o pé um pouquinho mais para fora, né? Dá para a gente ver muito nitidamente isso. Então, nesse caso, por exemplo, eu sempre falo para os pais, brinca de bola, chutar a bola. Sabe aquela história de chutar a bola com o pé? Fica na lateral, bota o menino para chutar a bola 30 vezes, ele não vai achar bom e vai querer de novo, e de novo, e de novo, né? Porque a criança gosta do tal do de novo, né? Não é a brincadeira. Então, brincando, né? Vai chutando bola que vai fortalecendo. Então, dá pra gente indicar de como fazer também em casa para dar continuidade ao tratamento. Certo. Eu não costumo indicar exercícios. Por quê? Porque os pais já têm responsabilidade demais com a criança. Coitado, já, né, já é uma sobrecarga muito grande. Ainda tem o dever de casa da fisioterapeuta e é demais. Então a gente indica, é muito, né? Já tem o dever de casa do colégio. Então a gente indica sempre as melhores brincadeiras e os melhores brinquedos. Pronto, tá bom demais. Né? E não tem uma responsabilidade tão grande assim para os pais. Certo. Então, ó, gente, só lembrando aqui, tá aqui, ó. Quando a criança anda com o membro para dentro, que a gente pensa que é o pé para dentro, pode ser 3 coisas, tá? O fêmur, a tíbia e o pé. A gente já falou do fêmur, a anteversão femoral, falamos da torção interna da tíbia, e agora a gente vai falar do pé. O pé também pode causar essa marcha em rotação interna, com o membro para dentro, tá? Que seria o famoso pé metatarso-varo. Eu fiquei em cima dele aqui, mas dá para ver esse terceiro pé aqui, ó, tá? Da esquerda para a direita. O pé metatarso-varo é um pé que ele tem um desalinhamento. O pé, ele se divide em 3 porções. Antepé, a parte da frente do pé, médio pé, o meio do pé e retropé. Aqui está vendo o goniômetro, né? A gente passa o alinhamento no centro do calcânio. Essa linha, ela tem que pegar mais ou menos no segundo pododáctilo. Quando não pega é porque o pé está desalinhado, entendeu? O antepé está desalinhado. Isso caracteriza um pé metatarso-varo. O antepé ele está fora do alinhamento. Esse pé metatarso-varo também pode ser fisiológico, pode ser desenvolvimento e a tendência que vai melhorar. Aí a gente tem que examinar direitinho, porque o que vai falar que ele é fisiológico? Normalmente esses pés metatarso-varo, eles, quando são fisiológicos, são flexíveis. A gente consegue corrigir a deformidade. Quando a gente pega o pezinho aqui, ó, a gente consegue retornar, tá? Alinhar o pé de novo. Quando é um pé rígido, a gente pensa em alguma doença estrutural óssea. Aí tem que investigar, tem que pedir raio-x, tá. Mas falando no pé fisiológico, metatarso-varo, o que a gente faz? Eu sempre que tem um pé metatarso-varo que chega no consultório, eu sempre já indico o exercício, né? Até eu mesmo indico esse alongamento, porque o que acontece? O pé metatarso-varo, essas estruturas internas do pé, elas estão contraturadas, e aí elas estão puxando o antepé para dentro. Então a gente tem que alongar essas estruturas aqui. Então a gente consegue alongar com exercício, tá? Faz exercícios e tal. Normalmente eu falo para os pais fazerem aí vai, segura, faz uma isometria, faz 30 vezes, fazendo uma isometria de 3 segundos, 3 vezes ao dia. Se não melhorar com exercício, aí a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Aí tem as trocas de gesso. O gesso vai deixar o pé também alinhado, no lugar certinho. Aí a gente faz uma sequência de tratamento. Quer falar um pouco dessa parte do exercício? Aí, do pé, metatarso? Quero. Pode falar. Quero. Então, nesses casos, a gente tem que, principalmente, soltar a musculatura. Então, a gente solta a musculatura para poder essa musculatura ter uma irrigação sanguínea melhor. Né? Então, mais do que até alongar, porque é uma musculatura que está com algum comprometimento, às vezes está com algum tipo de inflamação, está com o fluxo sanguíneo diminuído, já que está fora do fisiológico. Né? Então,
assim, nem sempre, né? Tem casos e casos que a gente pede para alongar. Alguns casos não, porque se o tecido tiver com algum tipo de alteração, que a gente percebe que está muito fora do fisiológico, e a gente alongar, ele vai ter alguns prejuízos no tecido conjuntivo, né? E pode ter até pequenas rupturas de miofibrilas, e aí para regenerar é bem mais complicado. E aí quando ela regenera, ela volta mais fora do fisiológico ainda. Então, o que a gente faz? O nosso objetivo geral é nutrir aquele tecido o melhor possível, que aí ele vai ter o caminho de volta. Né? Então, é como se fosse um trem fora do trilho. Então, a gente nutre da melhor forma possível para colocar de novo ali no trilho. Que aí, tendo fluxo sanguíneo, líquor, tudo passando, ele volta, né, fica mais tortinho e volta para o lugar corretamente. Né? E o melhor é sem dor, né? A gente faz de uma forma que solta melhor essa musculatura, e volta e a criança não sente dor, porque ela está indo para o fisiológico. Então, quando você vai no caminho do fisiológico, a criança não sente dor, não sente incômodo, né? Fica muito mais tranquilo. Entendi. Que mais? Só isso. Aí, assim, se esse pé não melhorar, como eu estava falando, aí a gente tem que ser um pouco mais agressivo e fazer trocas engessadas, né? Como é que funciona essas trocas engessadas? A gente vai colocar o pé no eixo que a gente quer e coloca o gesso. Se a criança fica com gesso 2 semanas, a gente tira, coloca outro gesso, fica mais 2 semanas, a gente tira, coloca outro gesso. Normalmente vai bem, alonga bem e aí corrige. Então, o tratamento total é 6 semanas, 45 dias. Só que o gesso, às vezes, causa lesão de pele, faz atrofia muscular, tudo, né? O paciente muito tempo com gesso, ele perde um pouco de equilíbrio, percepção. Tem as desvantagens, mas ele corrige bem. Os pés metatarsos flexíveis, eles, na maioria das vezes, não tem necessidade de fazer cirurgia. Se não melhorou com o exercício, com a física, o gesso vai melhorar. Raros são os casos de precisar de cirurgia para alinhamento, mas se precisar, a gente tem que aguardar essa criança passar dos 5 anos de idade, porque como tem muita linha de crescimento, o pé a gente pode atrapalhar o desenvolvimento desse pé com esse procedimento cirúrgico. Então a gente espera ela amadurecer um pouco mais. Tá? Mas a gente também não aceita o pé metatarso ovário, por quê? Porque vai começar a causar calosidade na face lateral do pé, causa instabilidade na marcha, entendeu? Mas é mais uma alteração que na maioria das vezes é fisiológica e tende a melhorar com o tempo, mas se não melhorar, tem tratamento. E outra coisa, antigamente o pessoal passava calçado trocado para metatarso ovário, né? Mas hoje em dia Era não tem mais mesmo, não sabia. essa indicação, não. Bota para usar o calçado trocado do pé direito no pé esquerdo, né? Para ele tentar Jesus. alinhar. Mas isso só causa, igual as órteses para os outros casos, só causa desconforto, tal, para a criança não vai melhorar nada. Tá? E pode até gerar problemas psicológicos aí no futuro da criança, né? Mas é isso. Doutor, quanto tempo de tratamento com o gesso que o senhor falou? A gente faz 6 um gesso a semanas? cada. No total é 6 semanas. A gente faz um gesso a cada 2 semanas, né? Faz um gesso, 2 semanas, tira, bota outro. E vai ganhando, entendeu? Vai cada vez mais ganhando. São 3 trocas, vai bem. Esse tratamento, ele tem um resultado, assim, a gente pega pacientes que fizeram com um resultado muito bom. Muito bom. Depois a gente faz a fisioterapia só para manutenção, né? Fortalecimento, propriocepção, que perde um pouco, enfim. Né? Às vezes a gente faz e a mãe fica um pouco... Porque ele fica com a marcha meio... E aí, não, mas ele vai andar direito. Aquele desequilíbrio, né? Meio bebinho, assim, e tal. Normal. Mas isso recupera muito facilmente, muito rápido. Então, assim, é um tratamento que realmente vale a pena. Não é um tratamento invasivo. Não existe o pós-operatório, né? Que todo mundo fica com muito medo, muito receio. A criança não sente dor, né? Sente incômodo, claro. Qualquer pessoa sentiria. Mas passa tão rápido, né? 6 semanas para resolver o problema. Então, vale muito a pena. A gente pega crianças que fizeram esse tratamento e os resultados são excelentes. Beleza. Então vamos passar para a próxima alteração, que na maioria das vezes é fisiológica durante o desenvolvimento, que é o pé plano, né? É o pé que não tem a cava. Só para vocês terem uma ideia, gente, isso aqui, o pé plano com certeza a maioria das queixas no consultório de ortopedia pediátrica. Mas só para vocês terem uma ideia, até 93, 95% das crianças vão ter o pé plano nos primeiros 3 anos de vida, tá?
Então, só para vocês verem o tanto que, na grande maioria, ele é fisiológico. Tá certo? Tá dando para me escutar direitinho, Aine? A imagem tá bem embaçada, viu? Né? Tá. Vamos lá. Então, o pé plano é esse pé que não tem a cravo. O arco plantar medial ele está desabado. Isso é por conta da imaturidade musculoesquelética. A criança ela é molinha, mais frouxinha. Então, quando ela fica em pé, que dá carga, o peso do corpo, acaba que o arco não sustenta e desaba. Esse pé plano, a gente não faz o tratamento estético. Né? O pé dele não tem a cava, eu quero criar a cava, passa uma palmilha, faz alguma coisa. A gente trata o pé plano sintomático. Se essa pisada, né, sem o arco, começar a provocar dor na face interna do pé, ou se ele tiver com instabilidade na marcha, aí tem indicação da gente tratar, passar uma palmilhinha para melhorar, né? Não que a palmilha, né, essa dúvida que os pais têm muito. A palmilha ela não vai formar o arco, tá, gente? Nada faz a criança formar o arco. Nem andar descalço na praia, usar palmilha, nada disso. O que vai dizer que ela vai formar o arco é se ela vai, é o crescimento dela, o desenvolvimento. Tem criança que forma, tem criança que não forma, a grande maioria forma. Então, assim, a gente não passa palmilha para formar arco, a gente passa palmilha em caso sintomático, a pisada está doendo, está causando instabilidade, para melhorar mais o apoio, tá certo? A grande maioria das vezes a palmilha vai bem tranquilo. Se não melhorar, a gente tem que fazer uma cirurgia para realinhamento do pé, que aí acaba mexendo na estética, tudo, tá certo? Quer falar alguma coisa, Edu? Tenho sim, porque é umas coisinhas para falar. Porque, então a gente vê assim, só nos casos extremos que o tratamento é cirúrgico, né? Então, nós, fisioterapeutas, a gente trata desde o do começo. É um tratamento assim, bem fisioterapêutico, então por isso que esse daí eu quero me meter mesmo. falar um pouquinho para vocês. Então, assim, gente, vamos lá para o começo do problema, né? Por que que o pé plano, tem pouquíssimos livros, né? Só alguns livros de neurofisiologia mais avançados que a gente vê essa explicação. Então, assim, resumindo, o que que acontece? A criança, a posição fisiológica dela dentro da barriga da mãe é toda fletida. A partir do momento que ela sai do canal vaginal, ela faz uma extensão. Então, a partir desse momento, ela está dizendo para todos nós que ela precisa de extensão na vida. Afinal de contas, é na extensão que ela vai se levantar, ficar em pé, né? E depois todo desenvolvimento em extensão. A partir do momento que a criança fica de bruços, que tem que ficar durante o dia, quando está todo mundo olhando, a criança só se desenvolve de bruços. Não tem como um bebê de barriga para cima e ele começar a ter força e vou levantar. Imagina, gente, o nosso abdômen já dói só de pensar. Então a criança se diz para falar, porque então a gente vê assim, só nos casos extremos que o tratamento é cirúrgico, né? Então, nós, fisioterapeutas, a gente trata desde do começo. É um tratamento assim, bem fisioterapêutico, então por isso que esse daí eu quero me meter mesmo. falar um pouquinho para vocês. Então, assim, gente, vamos lá para o começo do problema, né? Por que que o pé plano, tem pouquíssimos livros, né? Só alguns livros de neurofisiologia mais avançados que a gente vê essa explicação. Então, assim, resumindo, o que que acontece? A criança, a posição fisiológica dela dentro da barriga da mãe é toda fletida. A partir do momento que ela sai do canal vaginal, ela faz uma extensão. Então, a partir desse momento, ela está dizendo para todos nós que ela precisa de extensão na vida. Afinal de contas, é na extensão que ela vai se levantar, ficar em pé, né? E depois todo desenvolvimento em extensão. A partir do momento que a criança fica de bruços, que tem que ficar durante o dia, quando está todo mundo olhando, a criança só se desenvolve de bruços. Não tem como um bebê de barriga para cima e ele começar a ter força e vou levantar. Imagina, gente, o nosso abdômen já dói só de pensar. Então a criança se desenvolve de bruços, fica de 4 apoios, engatinha, senta, levanta e vai. Então, de bruços, ela começa a fazer o como? Aquele pedalar, né? Começa a mexer a perninha para um lado, para o outro, o bracinho, começa a fazer assim, né? Então, quando ela começa a fazer isso com o pé, o que isso significa? Significa que ela está começando a fazer conexões neurais para começar a fazer o arco plantar. É a forma que o organismo dela tem de avisar para o sistema nervoso central. Se prepare, comece a se preparar desde já que uma hora eu vou andar. Que uma hora eu vou ficar com o pé no chão.
Vocês que estão falando aí, meu filho não tem arco, meu filho não tem... Né? Tentem lembrar aí um pouquinho com quantos anos, ou quantos meses, desculpa, ele começou a andar. Hoje em dia, nós temos umas crianças muito precoces, né? E que elas estão sendo colocadas em pé. Isso não é o correto. A gente não deve pegar a criança e estimulá-la com 10 meses a ficar em pé. Se ela já tivesse estruturas musculares e articulares fortes para tal, ela mesma ficaria em pé. E não a gente colocando ela sentada, a gente colocando. Então, a gente tem que perceber que quem quer que ela ande, quem quer que ela sente é a gente. Mas tem que ver a hora que o organismo dela está preparado para tal. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular a criança a engatinhar para futuramente, para ela começar a criar a cava do pé e ela sentar e ela andar. A gente dá as ferramentas e ela que vai fazer essas coisas. Aí vocês podem dizer, Aila, mas não tem mais jeito, o meu menino já está andando já faz tempo, correndo para um lado para o outro, ele não vai querer engatinhar. Sim, mas tem brincadeiras que a gente pode estimular essa dissociação de cinturas para estimular o arco plantar. Como brincar de bichinhos. Como é que o cachorro anda? O cachorro não anda, né, engatinhando. O gato. Então, brincar fazendo esses 4 apoios e lembrando, não sempre na reta. Lembrando principalmente de ser girando para um lado e para o outro. Tá? Que além do arco plantar, a gente vai estimular a lateralidade. Então, tem criança que não engatinhou, você pode ver que ele se torna um adulto como? Pois é, vira aqui a direita. Não, não é direita, é esquerda. Então, a lateralidade dele, de direção, é prejudicada, porque não foi formada as conexões neurais que precisavam nessa época. Por isso, engatinhar é, sim, tão importante. Mas lembrando que, né, a gente tem que ter uma margem. Então, a criança que andou com 10 anos, ele não é um gênio. Aproveita assim como já que tá falando de engatinhar, fala logo do andador um pouquinho aí também. Tá? Falo, porque, né, é demais. Então, assim, gente, a criança que andou com 10 anos não é vantagem nenhuma. Ainda mais se ela pulou os marcos motores. Assim como a quem andou com 1 ano e 2, 1 ano e 3, ela não é atrasada. Todas estão dentro dos marcos motores. Tá? Então, a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada criança, desde que seja dentro dos padrões de normalidade. E tem até um destaque no meu Instagram, quem quiser ir dar uma olhadinha lá, que eu falo daquele andador. Sabe aquele que coloca a criancinha com as perninhas dentro e que nós, seres humanos adultos, temos tanta pressa de fazer com que a criança ande. Gente, você daria um carro com uma chavezinha bonitinha para uma criança de 10 anos de idade? Eu não daria. Você daria, doutor? Também não. Porque você está dando velocidade excessiva para uma criança imatura. É a mesma coisa um andador. O que essa criança vai fazer? Vai ficar na ponta do pé, olha aí o prejuízo da ponta do pé. Vai botar o corpo para frente e pegar a velocidade. E para que essa pressa toda de andar antes do tempo? Que recorde é esse que nós estamos querendo bater hoje em dia? Não há necessidade e o risco enorme que nós estamos colocando nossas crianças. O andador é proibido nos Estados Unidos, no Canadá, em toda a Europa. Só no Brasil que é permitido. Porque ele é considerado, né, foi considerado lá fora e aqui também, o maior índice de acidentes domésticos. É onde a criança pega a velocidade com a cabecinha para frente, anda e sai caindo na escada. Tem TCE grave, traumatismo crânioencefálico. Muitas ficam, né, em estado vegetativo pro resto da vida, quando não morrem. Ou então cai dentro de um balde e se afoga. Ou então no próprio chão e bate a cabeça. E aí eu já escutei muitas vezes mães falando: ah, mas o andador foi ótimo para mim porque foi minha babá. Enquanto eu deixava a criança no andador, que ele adorava, claro, gente, quem aqui não gosta de uma velocidade? A gente também. Quem dirá uma criança que não tem noção do perigo? Né? Lógico. Então, não faz sentido a gente fazer isso. Então, se você quer uma babá, quer descansar, eu entendo. Compra aquele cercadinho. Sabe que tem uma almofadinha dentro, está cercado, que dali ele não vai cair. Dali não tem risco, mas não o andador. Tá? Exatamente. Trauma dentário, exatamente, Sandra. E é um de menos. Se fosse para quebrar só um dente, né, dava-se um jeito, né? Agora, quando quebra a cabeça, que é mais complicado ainda. Então, não, gente. É que nem meus alunos criaram uma hashtag. Andador não. Eu adorei, depois que eu fiz aquele videozinho. Foi uma ótima ideia. Fizeram a pergunta aqui, doutor, mito ou verdade? Pé plano, andar descalço na areia ajuda? Assim, andar descalço na areia, a Ilha até falou de estimular. Andar descalço na areia a gente vai ajudar a estimular o desenvolvimento da musculatura intrínseca do pé, né? Isso é bom, vai trazer várias ajuda na funcionalidade, mas não vai criar cavo, gente. Tá? Hoje eu disse isso pro meu pai.
Não há nada que a gente faça que vai fazer essa criança que acabe. Só para vocês terem uma ideia, 20% da população adulta tem o pé plano e vive normal. O pé plano ele não causa limitação nenhuma, tal. Agora, se estiver sentindo dor, né, desconforto, daí a gente tem que tratar. Mas assim, o pé plano, a gente não faz o tratamento estético. Ah, o pé não tem a cava, ou eu acho o pé do meu filho feio, sei lá. A gente não faz o tratamento estético, só sintomático ou funcional. Se estiver limitando, causando dor, a gente trata. Aí o Exatamente. tratamento, família, até cirurgia, né? Mas é isso. Se tiver uma disfunção muito grande, né, uma alteração biomecânica com equilíbrio, né, propriocepção assim muito alterada, aí é, né, os extremos, aí sim, mas geralmente não. A, Mas a Aldeane aqui, eu operei o filho dela. Doutor Ítalo operou o pé plano do meu filho. O filho dela foi um caso de pé plano, mas é um pé plano rígido, entendeu? Existem dois uhum, tipos de pé sim, plano. sim. Tem o pé plano flexível, que é esse que a gente está conversando, tem uma boa mobilidade e a tendência que vai melhorar, mesmo se não melhorar, não causa nenhum sintoma. Só que o pé plano rígido, é aquele pé plano que, na pisada, ele tem rigidez, então as articulações dele estão rígidas, não tem mobilidade. Isso aí causa instabilidade, desconforto, dor. Normalmente o que causa isso são barras ósseas. Os ossos do pé eles estão fundidos. Então aí tem indicação de cirurgia para a gente ressecar essa barra e tentar melhorar a mobilidade. Tá certo? Mas é isso, Sim. acho que a gente abordou bem aí sobre o pé plano, né? Isso, gente, é isso mesmo, gente. Andador tá cancelado. Gente, tem lojas aqui em São Luís que alugam brinquedos, né, para as crianças. E tem muito andador. Não aluguem, não gastem dinheiro de vocês com isso. Gastem com outras coisas. Tem outros brinquedos muito melhores. Se tiver na dúvida, me pergunta. Bota lá no direct, eu tiro dúvidas. Não tem problema, mas não gastem dinheiro à toa. Por É isso. favor. Agora a gente vai falar de um tema importantíssimo, gente, que é bem frequente no consultório também. Não tem imagem para ele, porque vou deixar essa imagem aqui. A dor do crescimento. Já ouviram falar sobre dor do A crescimento? famosa A dor do famosa dor do crescimento. crescimento. Então, dor do crescimento. O que que é dor do crescimento, gente? Já tentaram explicar, né? Falar, é o crescimento que está causando dor, é a linha de crescimento, é o osso que está causando dor. Na verdade, a explicação é muito simples. Dor do crescimento é até um termo inadequado de se dizer, porque o crescimento não causa dor. Mas o que está causando essa dor? Né? Dor do crescimento é uma dor muscular. O que acontece? A criança ela tem, novamente, essa imaturidade musculoesquelética e a musculatura da perna, né, do pé, da coxa, que sustenta o corpo, os membros inferiores sustentam o corpo, eles tendem a fadigar mais rápido. Né? Essa musculatura tende a fadigar. Então, a dor do crescimento nada mais é do que uma fadiga muscular, dor muscular, porque a criança ela tem um limiar de dor reduzido, né? E tem uma tendência a atingir a fadiga mais rápido. Então, ela brinca, faz tudo durante o dia, e aí vem essas crises. Essas crises, elas normalmente têm um padrão. É mais no fim do dia, mais à noite. Tem criança que acorda à noite sentindo dor. É mais na perna, né? Porque a perna é sustentação do corpo. Pode pegar coxa, né? Panturrilha. Não tem nada associado, não tem febre, não tem trauma, não tem nada. Normalmente os pais associam, foi no dia que ele brincou muito, tal, fez muita travessura, tudo isso. Mas é isso, a dor do crescimento é uma dor muscular. Claro que, como a criança está sentindo dor, a gente tem que investigar, descartar qualquer outra coisa, né? Descartar tumor, descartar infecção, tal, qualquer patologia. E aí, para isso, vocês têm que levar um especialista para ele examinar, avaliar direitinho se tem necessidade de fazer exame laboratorial, né? Exame de sangue, raio-x. E aí, descartado tudo, a gente fecha o diagnóstico de dor do crescimento, porque o diagnóstico de dor do crescimento é um diagnóstico de exclusão. A gente tem que excluir que essa criança não tenha nenhuma doença, né? Então, não tem um exame que eu faço que vou dizer, olha, ela está com dor do crescimento. Eu tenho que excluir as outras coisas. Excluído, aí é dor do crescimento. E o tratamento é paliativo, porque à medida que ela for crescendo, for amadurecendo, essas crises elas vão reduzindo, entendeu? O intervalo e à medida que... normalmente essas dores, elas têm uma faixa etária de 3 a 9 anos de idade. Pode até se estender um pouco mais para a pré-adolescência, né? Mas é isso, e o Eu tive tratamento com 7 paliativo... anos. Pois é. E o tratamento Essa paliativo média. é um tratamento de uma dor muscular. Então, assim, você vai dar compressa de água morna, entendeu? Nas crises, para relaxar a musculatura. Não precisa da medicação.
faz massagem, compra aquele doutorzinho, entendeu? Faz uma massagem ali na musculatura. Medicação em último caso, 90% das dores melhoram com massagem, com compressa, alongamento, tá bom? Mas é isso. Quer falar, Aila? Então, doutor, assim, até pouco tempo, assim, eu nunca tinha visto ortopedistas encaminharem crianças com o diagnóstico de dor do crescimento, né, para nós fisioterapeutas. Eu acho que já que não tinha muito assim, né, o que fazer, e então começaram a encaminhar para a gente. Quando encaminharam, eu falei, e agora, assim, o que fazer, né? Já que não é nada, assim, né, que a gente possa resolver. E aí eu comecei a parar para pensar, né? E comecei com a seguinte estratégia. Vamos supor que seja ainda uma imaturidade óssea muscular, sei lá, alguma coisa que ainda está em formação, que ainda não está completo, e por isso ele sente essa dor. E vamos ver. Aí comecei a tentar imaginar a fisiopatologia da osteopenia, né? Que também é um osso que precisa, né, de fortalecimento, né? E está com alteração óssea. O que eu imaginei? Descarga de peso. Né, talvez melhorando a descarga de peso sobre essa musculatura, sobre as estruturas ósseas, né, sobre as articulações, vai melhorar, né, porque melhora o fluxo sanguíneo, consequentemente vai melhorar a dor, né, e vai ter um adiantamento um pouquinho aí nessa maturação. E tem dado certo. Né, a gente tem recebido algumas crianças e essa estratégia que a gente adotou tá resolvendo. Geralmente as crianças estão fazendo um mês de fisioterapia e já está conseguindo dar alta, né, com um mês, assim, indo 2, 3 vezes na semana no máximo, tá dando certo. Então, assim, a gente pensa assim, que a carga mecânica ela é essencial, né, para o funcionamento normal do tecido ósseo. Então, a gente está falando muito da descarga de peso. Então, o que a gente recomenda para os pais? Brincadeiras como, sabe aquele cavalinho da Rua de Santana? Parece na verdade não é cavalinho, é um jumentinho, porque aquilo aí tem cara de jumentinho. Aquele jumentinho, coloca a criança sentada em cima, porque ela vai fazer descarga de peso para um lado e para o outro. Né? Então, a melhor forma. E, só para a gente já passar para outro assunto, só falar uma coisa. Gente, a melhor brincadeira que existe para as crianças chama-se amarelinha. Lembra da amarelinha do nosso tempo? Pois é. Melhor brincadeira da face da Terra. Recomendo para todos. Por quê? Porque ela trabalha equilíbrio, coordenação motora, atenção, porque a criança tem que estar atenta, tem que estar calma para jogar pedrinha, saber onde pula com uma perna, com as duas. Então, vai ter uma descarga de peso. Provavelmente vai melhorar essa dor do crescimento. E é muito importante também, porque esse pular de um lado para o outro na amarelinha, ele dá um fortalecimento de assoalho pélvico. Olha só, então ele consegue melhorar o desfraude da criança. As crianças que estão com dificuldade do tal do desfraude, né? Então a gente consegue o fortalecimento e já consegue melhorar isso aí também. Tá? Então aproveitem a quarentena aí, gente, para brincar de amarelinha com a criançada. É isso. Gente, assim, só para falar um pouco mais de dor do crescimento, dor do crescimento, como eu falei, é um diagnóstico de exclusão. Então assim, não vá nessa assim, meu filho está sentindo dor, é dor do crescimento. Falhou, doutor, peraí. Porque apareceu, não vai nessa de, é dor do crescimento, deixa que vai melhorar, tá? Procure especialista, o especialista vai examinar seu filho, avaliar e descartar que ele não tem nenhuma doença, já que ele está sentindo dor. Se está descartado isso, aí sim, a gente chega nesse diagnóstico de dor do crescimento, né? E aí ela segue esse padrão que eu falei, mais à noite, principalmente em dia, pode acordar, mais na perna, pode pegar a coxa, panturrilha, tá associado aos dias que a criança brinca muito, mas mesmo assim procure especialista para ele avaliar direitinho, tá? E é isso. Então agora a gente vai para o próximo, que é marcha na ponta dos pés, certo? Marcha na ponta dos pés é um tema bem amplo, mas não tinha como a gente deixar de falar também.